Olá, bem-vindos. Meu nome é Nelson Viegas, sou o diretor da Media Code para a Europa. Bom sábado, antes de mais. Eu estou aqui para gravar um pequeno vídeo numa espécie de contraditório relativamente à notícia que eu li. Estou no Brasil, mas acompanho aqui as notícias de Portugal, naturalmente, e um dos meus jornais de referência, entre vários, continua a ser, portanto, o Jornal Expresso. E na revista do Jornal Expresso tinha um artigo que chamou muito a minha atenção, portanto, um artigo escrito pelo Marcos Almeida, um artigo com uma imagem muito bonita, um fundo preto, uma fotografia com fundo preto e com um Elon Musk com a mão no queixo preocupado, e o título do artigo dizia Ascensão e queda de Elon Musk. Claro que, sendo eu uma pessoa que acompanho, portanto, com alguma regularidade as notícias, enfim, da economia e dos mercados, não é? Pensei, bom, alguma coisa aconteceu, não é? Está aqui, passa-se aqui alguma coisa que eu não sei, porque é realmente uma notícia, enfim, um título tão impactante, não é? Uma imagem tão impactante, que eu pensei, bom, alguma coisa aconteceu, não é? O homem, enfim, foi apanhado numa teia de fraudes, sei lá, qualquer coisa do género. E naturalmente que a minha atenção, todo o meu foco foi para a leitura, portanto, desse artigo em primeiro lugar. E aconteceu, portanto, uma frustração muito grande, é aquilo que eu chamo, portanto, um título fraudulento, não é? Cujo conteúdo da notícia não respeita o teor da afirmação, portanto, inicial, não é? Da ascensão à queda. Portanto, eu esperava encontrar um conjunto de fatores que mostravam, portanto, um Elon Musk em queda. A segunda frustração vem pelo teor do próprio artigo, não é? Ele é muito sarcástico relativamente, portanto, à pessoa do Elon Musk, nas suas afirmações, nas suas escolhas, enfim, no seu estilo de vida, o que denota, portanto, uma espécie de uma aversão natural do jornalista. Neste caso é um artigo de opinião, não é uma peça jornalística, portanto, de maneira que, como artigo de opinião, qualquer pessoa tem direito à sua opinião, assim como eu tenho o direito de ter aqui a minha opinião e de vir fazer o contraditório em nome do Sr. Elon Musk, ainda que o próprio não precise, portanto, do meu contraditório, como é óbvio. Mas o texto, portanto, é muito sarcástico relativamente, portanto, às afirmações e às escolhas do Elon Musk, chegando inclusive ao ponto de o tentar, não é, conotar com ideologias políticas de extrema-direita, enfim, fazendo, portanto, alusão a algumas decisões e à escolha relativamente à compra do Twitter, e inclusive a alguns tweets que o próprio, portanto, Elon Musk terá feito. Portanto, esse foi o segundo fator, portanto, de frustração relativamente ao artigo. O terceiro fator o artigo é datado do ponto de vista que ele é fora de data, portanto, é um artigo centrado em notícias e informações que datam essencialmente dos anos 2010, 2015, portanto, é um artigo cuja informação não é jovem, não é fresca, portanto, não traz nada de novo que milhares de pessoas já não tivessem escrito sobre a origem do Elon Musk e sobre o início, portanto, dos seus negócios. Portanto, surpreende-me também, é o quarto aspecto negativo, é o facto de ser uma notícia, portanto, de um jornal que é o Expresso, não é? É um artigo de opinião, não é uma notícia, não é uma peça jornalística, mas seja como for, o Jornal Expresso, portanto, é um jornal que eu reputo como um jornal sério, com artigos, portanto, que são sérios, não é? E, enfim, alguém poderá dizer, não publicar isso poderia ser um ato de censura, o que eu entendo, mas tudo bem, portanto, ou seja, um título do género, o que se passa com Elon Musk, poderia eventualmente até gerar mais atratividade e ser menos, menos falso. Vou utilizar essa expressão. Bom, sobre o Elon Musk, o que é que nós podemos falar sobre o Elon Musk e sobre os seus negócios? Naturalmente, fui investigar algumas coisas, perceber, será que há aqui alguma coisa que eu não sei? Nada, portanto, não há nada que eu não saiba, não há nada que ninguém saiba, tudo está, portanto, conforme deveria estar, não é? O Elon Musk continua a ser detentor de um património fabuloso, na realidade ele era o homem mais rico do mundo, não é? Com alguns recordes na sua riqueza, ter sido o facto de ser o primeiro homem a ultrapassar, portanto, a fasquia dos 200 bilhões de património, não é? Mas algumas perdas recentes atiraram o homem para a segunda posição dos homens mais ricos do mundo. Se isso realmente significa queda, então nós temos que rever, não é? Temos que rever os conceitos de ascensão e queda, porque se ser o segundo homem mais rico do mundo, portanto, a lista é muito atual, foi publicada pela Forbes, portanto, no dia
enfim, nos primeiros dias acho que foi no dia 1, portanto no mês de fevereiro, do corrente mês, não é? Em que o Elon Musk se apresenta, portanto, na segunda posição como na lista dos homens mais ricos do mundo, portanto, uma queda acentuada para a segunda posição, portanto, que a pobreza dele fosse a minha, não é? Ou que a minha pobreza fosse a dele, enfim, de uma forma ou de outra é igual. Sobre os negócios do Elon Musk, o Elon Musk está em todos os negócios que são trendy, são negócios com potencial de crescimento, portanto, muito grandes no futuro. Desde a Solar City, que se dedica, portanto, enfim, à energia, portanto, à produção de energia limpa, não é? Fotovoltaica, principalmente, eólica, mas enfim, a SolarLink é uma empresa de energia, ok? Enfim, vivemos hoje o advento, portanto, da sustentabilidade, portanto, e das energias renováveis e limpas, portanto, e o Elon Musk está na linha da frente, portanto, dessa tecnologia, não apenas com a Tesla, vou deixar a Tesla para o fim, mas falando, portanto, das várias empresas, não é? Temos, por exemplo, a OpenAI, do qual ele já não faz parte dos corpos dirigentes, mas continua a ser uma pessoa de interesse, um conselheiro e um investidor, portanto, na OpenAI. De falar que a OpenAI é detentora do chat, enfim, do GPT, que está tão, enfim, na berra, portanto, neste momento, e que não se fala de outra coisa, portanto, é uma das companhias, portanto, fundadas por Elon Musk, que já foi gerida, enfim, por ele e que agora ele é apenas um conselheiro, não é? Se é que posso dizer, utilizar, enfim, a expressão apenas, não é? E depois temos, portanto, a Neuralink. Eu estou aqui com uma cábula à minha frente, para não esquecer, portanto, nenhuma. Neuralink, que no fundo uma empresa que procura desenvolver interfaces cérebro-máquina, cérebro-computador. Temos a Boring Company, que promete resolver problemas que têm a ver com a circulação e com sistemas de tráfego, portanto, em cidades, tornando as cidades mais sustentáveis, mais resilientes, não é? E de alguma forma mais desafogadas também. Temos a SpaceX, não é? E que é também, portanto, alvo de algumas críticas, não é? O autor do texto refere-se ao facto de Elon Musk ter uma paixão infantil desde criança por ficção científica e talvez por essa razão, portanto, ele aparentemente tem este sonho aparentemente absurdo, não é, de colonizar Marte, de criar estufas em Marte, portanto, e enfim, vamos provavelmente viver ainda o dia em que isso vai acontecer, porque a SpaceX, portanto, é neste momento a empresa que mais contribui para a fortuna de Elon Musk. É uma empresa que, enfim, do ponto de vista da exploração espacial, aparece como sendo pioneira em muitas das áreas, tem um contrato importantíssimo com a NASA enquanto fornecedora de serviços para a própria NASA, portanto, uma empresa que diria que está de vento em popa, não é? E depois temos a Tesla. É um facto que a Tesla tem estado, portanto, nas notícias nos últimos tempos, perdeu muito do seu valor de mercado, mas, independentemente disso, independentemente de ter perdido cerca de 70% do seu valor de mercado, continua a ser a empresa do setor automóvel mais capitalizada. Ela vale o dobro que a segunda empresa, que é a Toyota. Portanto, ou seja, todas as empresas do universo Elon Musk são empresas que ditam tendências, são empresas que fazem parte de um ecossistema de mercado que aponta para sustentabilidade, enfim, para zero carbono. São tudo empresas que fazem parte, portanto, das ondas tecnológicas do futuro, o que significa que todas elas têm um potencial de crescimento muito grande. Mesmo a Tesla, que é uma empresa já com alguns anos, continua a liderar um mercado que ainda é relativamente incipiente, é apenas a minha opinião. As grandes marcas começam a dar os primeiros passos, neste caso, na produção, portanto, de veículos elétricos ou híbridos. Portanto, o mercado está longe de ser um mercado maduro. Esta perda, portanto, de valor da Tesla tem muito a ver com a descapitalização, portanto, que foi sujeita pela venda de ações do próprio Elon Musk para adquirir, portanto, o Twitter, não é? Que é, enfim, mais uma das empresas do universo Elon Musk. Portanto, o que é que eu poderia dizer? Elon Musk está bem, recomenda-se, não é? Os seus negócios provavelmente não são fáceis de gerir e, como todas as empresas e todos os
negócios terão os seus altos e baixos, mas eu acredito que rapidamente Elon Musk vai voltar para a primeira posição, portanto, dos homens mais ricos do mundo, e as suas empresas vão continuar a ir de vento em popa. E vou terminar dizendo, se vocês quiserem gravar, guardar, portanto, este conteúdo, podem capturar o QR Code, não sei se está aqui deste lado ou se está deste, não importa, mas o QR Code deste conteúdo, onde tem o artigo, portanto, do Marcos Almeida, na íntegra, para vocês conferirem, efetivamente, se aquilo que eu estou a dizer é justo, portanto, ou injusto, e fazerem também aqui os vossos comentários nesta rede que é o LinkedIn. Bom fim de semana para vocês, um abraço e tudo de bom. Viva Elon Musk! Não é um caso que eu não estou a fazer apologia do homem. Mas um bom fim de semana para vocês, boas leituras, bom descanso e falamos em breve.